Logo, eu quero falar alguns pontos da importância da comunicação, do falar, de se comunicar bem. O primeiro dele está ligado diretamente à construção dos nossos relacionamentos. Ora, que relacionamentos nós construímos se nós não conversamos, se nós, mais que conversar, se comunicar bem, comunicar, escutar, falar ao outro o que você pensa, isso é comunicar, falar ao outro o que você sente, falar ao outro suas ideias. E ora, quando a gente comunica e quer externar isso, a gente tem que ter um cuidado, porque as pessoas precisam entender. E a obrigação de se fazer entender é nossa. A obrigação de se fazer entender ao outro é nossa. Por exemplo, se esse vídeo você não está entendendo nada do que eu estou falando, peço perdão. A falha é minha. Porque a obrigação de se comunicar é minha. Se você consegue entender, se você consegue ir, bem, então até aqui o meu primeiro objetivo, que é o de fazer você entender o que eu estou falando, ele é alcançado. Aí depois resta você concordar comigo e por aí vai as demais coisas. Mas a primeira coisa é se comunicar bem, é falar bem. Isso constrói relacionamentos. Um relacionamento entre um marido e uma mulher, perfeito. Esse aqui é o primeiro exemplo que a gente quer falar. Ele só dará certo se houver comunicação entre um e o outro. Se esses dois não se comunicam, se eles não conversam, se eles não se falam, se eles não buscam contato ali de comunicação, serão dois corpos estranhos, perambulando por uma casa, convivendo no mesmo ambiente, dividindo a mesma cama, porque um não vai conhecer o outro, um não vai perceber quem é o outro, aquele existir ali, ele não vai ser percebido pelo outro. Ah, Patrick, mas eles se perceberam, eles casaram. Ora, a gente precisa entender que a gente está na dimensão temporal e há mudanças. Se a gente não continua se fazendo valer, se a gente não continua se fazendo ser visto, ser notado, a gente é esquecido. Então, é possível sim. Ah, Patrick, mas como assim? Perceba que aqueles que não se comunicam estão fardados aí caminhando por um caminho de separação. O relacionamento vai mal, não se comunicam, não tem interação. São estranhos, se tornam estranhos uns aos outros. Um casal. Agora leva isso para suas amizades, leva isso para o seu relacionamento de pai com filho, leva isso para o seu ambiente de trabalho, para os seus relacionamentos diversos que você tem que cultivar. E me diga, a comunicação é ou não é importante? Falo, logo sou notado. Falo, logo percebem a minha existência. Eu sou notado. O julgamento que vem depois é referente à maneira como eu falo, que eu expresso, como eu coloco. E aqui a gente entra num segundo ponto sobre essa importância de falar e ser notado. Quando a gente tem a habilidade de falar, de se expressar, a gente pode ir gerando influência, persuasão. E isso, especialmente, é importantíssimo para nós, para que nós alcancemos nossos objetivos. Lógico, aqui antes de tudo isso a gente tem uma questão moral, a gente precisa entender nossos objetivos, saber o quão bom, o quão mal eles podem ser, perfeito, não é sobre isso que eu quero falar. Levando em conta que nós temos objetivos e sonhos, eles não serão alcançados se nós não comunicarmos bem o que nós queremos. Isso é importantíssimo. Você ter ciência disso. Influenciar o mundo externo para que aquilo que está no seu coração, o seu sonho, ele aconteça, é necessário que você fale. Ora, a Bíblia nesse ponto tem uma sabedoria tremenda. No princípio, havia todo um caos que o Espírito pairava pela água, a Bíblia vai nos contar, e como que as coisas foram se organizando conforme o coração de Deus tinha planejado. E Deus disse, faça-se a luz. E Deus disse. Deus expressou a palavra para que as coisas pudessem convergir para o seu plano, para a maneira como ele tinha planejado. Logo, em momento nenhum fugiu do seu plano. Mas veja esse ponto. A Bíblia já nos ensina isso, que é necessário que nós nos expressemos, que comuniquemos, que nós falemos aquilo que está mais íntimo em nós, para que a gente possa ir galgando os passos que são necessários. Logo, se eu falo, se eu me expresso, se eu sou notado, tem um outro ponto também que é importantíssimo a gente perceber sobre isso. Aqui gera em nós autoconfiança
e nossa presença. Veja, tem lugares que nós temos medo de falar, tem lugares que talvez nós ficamos acuados. Não sei se é seu caso, eu sou um tímido de natureza, fui vencendo a timidez com o passar do tempo, justamente com a comunicação, com a oratória. Mas veja, eu, em certos ambientes que eu chego, e que eu, principalmente no meu passado, e que eu não me sinto à vontade, eu não me comunico. Só que perceba, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Quem nasceu primeiro? O meu silêncio ou a minha timidez? Qual que gera qual? O fato de eu não saber me comunicar naquele ambiente gera timidez ou minha timidez gera o fato de eu não me comunicar naquele ambiente? Eu digo para você, a gente não se comunica onde a gente não sabe se comunicar e isso gera timidez em nós. Quantos tímidos gostam até de postar na internet? Olha, as pessoas olham para mim e me veem tímido, mas não sabem como eu sou entre meus amigos. Lógico, entre seus amigos você sabe se comunicar. Ali você perde a timidez. Ali você abandona essa carapaça de timidez, porque você tem um certo zelo, você tem um certo medo do que as pessoas vão pensar. E isso porque você não sabe se comunicar. Isso porque você não sabe o que vai dizer. Talvez o que eu diga aqui não agrade, talvez o que eu diga aqui faça as pessoas acharem que eu sou um idiota, que eu sou uma pessoa que não se encaixa ao padrão deles. E bem, nesse momento a gente passa para a timidez, a partir do momento que a gente não sabe se comunicar. Então a gente vai passar invisível por ali, por aquele ambiente. As pessoas vão se esquecer de nós no momento de tomar suas decisões, etc. Perceba, isso pode fazer com que a gente perca diversas oportunidades na vida. A gente pode perder até os nossos sonhos, o caminho para os nossos sonhos. Então perceba que é importante que a gente desenvolva uma autoconfiança, que a gente desenvolva todo esse processo para poder falar bem, para poder comunicar quem nós somos aos outros, para que os outros possam perceber quem nós somos, perceber como nós agimos, perceber toda essa nossa caminhada. Perfeito?